Saudações, alunos, alunas. Espero que vocês tenham tido boas férias, né? Tenham descansado, relaxado um pouquinho, né? Vamos dar continuidade às nossas leituras filosóficas, às nossas conversações filosóficas, né? É interessante essa foto. A gente observa que há um casal que está jogando cartas, né? E esse sujeito aqui está tentando levar vantagem, né? Tentando olhar as cartas da mulher, certamente para levar alguma vantagem. O que será que move, hein, essa ação dele, né? Interessante, foi segunda-feira. Segunda-feira eu estava, era aproximadamente 7 horas, cedinho, né? Eu estava aqui me preparando para fazer algumas leituras, inclusive ligadas a esse assunto, e de repente eu comecei a ouvir um casal de gatos, suponho que seja um casal de gatos, estava namorando no telhado, né? 7 da manhã. De uma forma bem escandalosa, e de repente eu escutei um barulho enorme nas telhas, né? Quer dizer, era o vizinho resolveu acabar com aquele barulho que estava incomodando ele, também a ele, né? Dessa forma. E eu fiquei muito contrariado com o que aconteceu, né? Prejuízo, né? Ter que trocar a telha, né? Mas o que será que fez com que ele tentasse resolver esse problema dessa forma, né? De forma tão imediata, né? Sem se preocupar. Uma pedra que você joga no telhado pode quebrar uma telha, como aconteceu de quebrar telha. Pode também ferir as pessoas que ali estão, que ali moram, né? Então eu fiquei muito chateado com a situação, tá certo? E até tentei falar a longa distância, né? Perguntando se a pessoa ia gostar que eu jogasse pedra no telhado dele, caso os gatos estivessem lá no telhado dele, né? Eu tentei fazer com que ele se colocasse no meu lugar, tá joia? Então vamos tentar fazer uma reflexão sobre esse assunto, né? Sobre os valores. Então vamos adiantar um pouco aqui a página. Nós estamos na página 126. Essa daqui é a página 126, tá bom? Do nosso livro Filosofia, Experiência Filosófica, né? Experiência do pensamento. Vamos continuar aqui. Por que e como agimos? Questões como esta e muitas outras constituem o campo da ética, uma área da filosofia que estuda as ações humanas e os valores que orientam e motivam nosso agir coletivo e individual. Para Platão e Aristóteles, por exemplo, o motivo de nossas ações diz respeito à ideia de razão e felicidade. Aristóteles dizia que tudo que o homem faz é visando a felicidade, visando o seu bem-estar, né? Seu conforto, enfim. O autoconhecimento, prudência e até mesmo uma organização política racional da polis propiciam aos cidadãos condições favoráveis ao agir racional. Por isso se tornam elementos fundamentais para a vida em comunidade.
Então não há como a gente viver, né, em comunidade, viver bem em comunidade, né, produzindo, buscando a realização dessa felicidade, se não for por meio do uso da racionalidade, né? O exemplo que eu dei há pouco tempo, essa experiência pessoal que eu tive, segunda-feira. Segunda-feira foi que dia? Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Segunda-feira foi dia 2, né? Tá certo? Será que essa pessoa agiu de forma racional? Ela quis se libertar do problema, do incômodo, não foi? Mas será se ela agiu de forma correta? Agiu de forma racional? A forma que ela reagiu não poderia causar, assim como na verdade causou, outro problema? Por isso, dando continuidade aqui, durante o período helenístico, século IV a.C. a 2 depois de Cristo, e a consolidação e o apogeu de Roma, século III a.C. a 2 depois de Cristo, cínicos, estoicos e epicuristas reorientaram as reflexões sobre o agir. Esses filósofos deram ênfase ao âmbito da vida pessoal e cotidiana, o que gerou novas respostas a essa questão. Então esses filósofos, né, esse grupo, né, de filósofos, tá, passaram a refletir, né, sobre o agir humano. Tais reflexões ecoaram na modernidade, ou seja, foram, né, até a modernidade. Filósofos como Kant, Nietzsche e Sartre repensaram a ação humana em um contexto cultural e político bem distinto. Atentos a esse debate histórico, filósofos contemporâneos, ou seja, nos nossos dias, né? Filósofos contemporâneos como Foucault, Hadot, Singer e Onfray deram contribuições originais a partir de temas como sexualidade, história e hedonismo. O hedonismo é uma busca incessante, né, pelo prazer como bem supremo, uma excessiva busca pelo prazer como um modo de vida. Os valores que orientam a ação humana podem mudar ao longo do tempo. Como é possível conduzir nossa vida de forma ética? Isso é o que estudaremos nessa unidade. Como agimos? O que é preciso para escolhermos e efetuarmos uma boa ação? Os valores e as escolhas. Colocando o problema. O filme Alexandria, Ágora, no país de origem, discute uma questão filosófica inquietante. No final do século IV, em Alexandria, capital do Egito e possessão do Império Romano, a opinião pública se dividia de modo conflituoso entre o legado da cultura grega e o cristianismo, que havia sido recentemente oficializado pelo Estado romano. Davos era o fiel escravo da filósofa e astrônoma Hipátia, 355 a 415, e vivia a serviço das pesquisas astronômicas e das aulas de filosofia que ela ministrava para os filhos da aristocracia política de Alexandria. Esta cidade tinha uma grandiosa biblioteca, onde se encontravam
as principais obras da antiguidade. No entanto, Davos se identificava com o pensamento cristão, espalhado por pregadores de rua, escravizados e despossuídos, que se opunham à supremacia política, econômica, moral e cultural dos costumes e dos saberes não cristãos. Após o conflito culminar com a destruição da Biblioteca de Alexandria pelos cristãos, que a consideravam um símbolo pagão e profano, a influência cristã se torna preponderante sobre o modo de vida da cidade. Contrária ao pensamento dogmático e aos costumes austeros e recém-impostos, Hipátia resiste, dando prosseguimento às suas pesquisas e intervindo nos debates políticos sobre o rumo de Alexandria. Cena do filme Alexandria, de 2009, do diretor Alejandro Amenábar. Davos, ao fundo, aqui ele, né? E a filósofa e astrônoma Hipátia se veem envolvidos em uma trama que narra conflitos éticos e morais entre fé e razão. O filme narra a história dos embates no século IV entre o pensamento secular antigo, legado aos romanos, e o cristianismo em ascensão em todo o Império Romano. Em Alexandria, no Egito, a filósofa Hipátia luta pela sobrevivência da sabedoria antiga, enquanto Davos, um escravizado recém-convertido ao cristianismo, luta pela sua fé e liberdade. Davos, que se torna livre, fica então dividido, pois entende que a nova ordem havia-lhe concedido a liberdade, mas também percebe que os novos valores cristãos oprimem a liberdade de expressão, como ocorre com Hipátia. O comportamento contestador e crítico da filósofa, considerado imoral e profano pelos líderes religiosos e políticos da cidade, põe em risco um acordo de paz prestes a ser selado entre cristãos e antigas lideranças locais, recém-convertidas ao cristianismo. A insubmissão aos novos valores e a oposição política custam a vida da filósofa. Várias questões podem ser consideradas. Por que uma pessoa é condenada pelo seu modo de pensar e agir? Sobre quais valores e critérios se baseiam as leis e os costumes para que se possa julgar uma ação como certa ou errada, transgressora, prejudicial à vida em sociedade? O conflito de valores presentes no filme recoloca um problema que a filosofia tem enfrentado de diferentes formas, desde a antiguidade. Os seres humanos são seres de ação que constroem suas vidas de modo individual e também de modo coletivo. Mas o que move nossos atos? Por que somos levados a certas ações? Em que nos baseamos quando decidimos o que vamos fazer? Para responder a essa questão, a filosofia parte da noção de valor. Quando temos que decidir entre uma opção e outra, entre duas ou mais possibilidades, nós avaliamos, isto é, comparamos os prós e os contras e atribuímos diferentes valores a cada uma delas.
Então, escolhemos aquela que nos parece mais apropriada às circunstâncias analisadas. Ou dizendo de outra forma, escolhemos aquela que nos parece ter mais valor. Ficamos, assim, com uma nova interrogação. O que é valor? Ele é sempre o mesmo ou muda de acordo com o tempo? Lendo a legenda dessa foto, temos aqui: ao longo da história da humanidade, muitas pessoas foram condenadas pelo seu modo de pensar e agir. O filósofo, astrônomo e matemático Giordano Bruno, 1548 a 1600, foi condenado pelo Tribunal da Inquisição. Permaneceu preso por muitos anos. Foi torturado e queimado vivo por defender sua liberdade de expressão e contrariar dogmas da Igreja Católica. Uma gravura, estamos vendo aí uma gravura publicada em 1884 no livro As Terras do Céu, de Camille Flammarion. Façam a atividade que eu vou colocar relacionada a esse vídeo e na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa reflexão. Tá bom? Tudo de bom e até a qualquer momento.